Bom, gente, e a celebrante, eu não sei se vocês estão acompanhando esse caso. Você está acompanhando esse caso da Isabel Veloso? Puxa vida, hein? Que caso complicado. É um caso bem complicado. Para quem não está acompanhando, eu vou só fazer um resumão aqui para vocês pegarem o fio da meada desde o início. A Isabel Veloso é uma influenciadora digital e com 15 anos ela descobriu um câncer, um linfoma. Nisso, ela passou a compartilhar a rotina dela nas redes sociais. Essa é a Isabel Veloso, você já deve ter visto ela na internet, em alguma notícia, enfim. E aí ela começou a compartilhar a rotina dela nas redes sociais, o tratamento e tudo mais. E em janeiro desse ano foi o boom. Foi onde ela disse, olha, os médicos disseram que não tem mais nenhum outro tipo de tratamento para eu fazer. O tratamento que eu estou fazendo está me deixando muito debilitada. E ela largou, ela parou com o tratamento e seguiu fazendo só o tratamento paliativo, que é para ela ter, né, melhor qualidade de vida, mas tratando os sintomas da doença e não a doença. Nisso, a Isabel participou de alguns podcasts e falou, eu tenho 6 meses de vida. Meu Deus. A partir disso, causou uma comoção nacional, em todos os veículos, internet, no público em geral. Enfim, gente, é um caso assim, muito delicado, porque a Isabel, ela chegou a dizer em podcasts frases que ela gostaria de deixar eternas, sabe? Eu tenho pouco tempo aqui, queria que as pessoas amassem o que eu não vou poder amar, vivessem o que eu não vou poder viver. Imagina, uma menina de 17 anos falando isso. Uma dor absurda. Então ela fez 18 anos, casou, porque era o sonho dela casar, e até aí tudo bem. Só que aí ela engravidou. E aí o pessoal começou a revirar aí até os diagnósticos da Isabel. Como que uma mulher... Você é mãe, né, Fernanda? Sou mãe. Você sabe as transformações que um corpo passa com uma gestação, mesmo sendo uma pessoa saudável. Não, o corpo, a mente, a vida, tudo muda completamente. Tudo muda completamente. A médica da Isabel já falou que a Isabel, que ela não deveria ter engravidado, que a indicação era para ela não engravidar. Pois começou um super burburinho na internet de será que a Isabel estava falando a verdade sobre a doença dela? Muito sério isso, né? Muito sério. Será que alguém teria coragem de brincar com isso? Para juntar dinheiro, para arrecadar verbas, enfim. Porque, assim, existem muitas pessoas que têm câncer e vivem uma vida longa com câncer. Quando você fala de um câncer terminal, a própria médica da Isabel falou sobre isso, é quando o câncer já está levando a pessoa à morte num curto período de tempo. Então, o câncer ele já está no seu último estágio e pronto. É diferente de um tratamento paliativo, que você convive com o câncer até onde der, e aí é Deus que sabe quando leva e quando não. Porém, a Isabel tinha dado uma data. Eu tenho 6 meses, enfim. Aí, gente, ok, essa história já deu um fuzuê, um rebu danado na internet. E agora vem uma pessoa totalmente aleatória dar a versão dela, que é a celebrante. A mulher que se comoveu com a história da Isabel Veloso, viajou 900 quilômetros para fazer o casamento da Isabel. E a celebrante disse que viu muita coisa diferente do que era retratado nas redes sociais. Uau! E ela disse o seguinte, dirigi 900... Olha, esse é o comentário, ó. Tá. Colorindo o altar é o nome do perfil da celebrante. E ela disse, agora eu vou falar. Dirigi 900 quilômetros para fazer a cerimônia de casamento dela. E lá, já percebi que a conta não batia. Nossa. Eu vi muita, e aí em caixa alta, muita coisa que deixou mais do que claro que ela não tinha um câncer terminal. Nossa. Ela tem câncer, mas não terminal. Todos nós ajudamos por vontade própria, mas eu sei o que eu vi. Ninguém contou. Agora, os meus vídeos viralizaram e eu apaguei das minhas redes sociais, porque eu não vou compartilhar isso. Meu Deus. Eu não sigo mais ela. Fiquei muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque eu acreditei nela. Eu tenho 2 crianças pequenas e deixei a minha família por amor a ela. Eu me senti muito traída. Mas isso fala sobre ela e não sobre mim. Vida que segue. Que o câncer continue assim e que ela viva. Assim que ela diz de forma estagnada, tá?
que o câncer continue assim e que ela viva por muitos anos. A colheita é certa. E aí, Fê, o que você acha dessa história? Eu achei muito profundo isso, um desabafo de alguém, pelo menos quando a gente lê, que está se sentindo extremamente traída. Essa é a sensação que a gente tem. Então, essa pessoa está tão machucada, tão magoada, que aí ela usa as redes sociais para fazer um desabafo. Alguém que ficou extremamente indignada com uma situação, porque se sentiu no lugar dela, tem 2 filhas, é uma jovem, né? Uma jovem linda, que a gente torce realmente para que esse câncer não seja terminal, e sim algo que ela possa tratar aí por longos anos, mas é alguém que mostra uma indignação assim, tamanha, né? Como é que pode alguém fazer uso, digamos assim, da boa vontade, da credibilidade que as pessoas depositaram, da dor que as pessoas sentiram no lugar dela? E aí, se for isso realmente, é algo, pelo menos no meu ponto de vista, extremamente assustador. É muito sério isso. Muito sério. Porque não é que a Isabel não tenha o câncer, mas existem vários estágios. Inclusive, tem gente que vive muitos anos com câncer e fazendo tratamentos paliativos. Já sabe que não vai ter a cura, mas o câncer estagnou e aí você consegue ter uma qualidade de vida, que é o que a Isabel está fazendo. Inclusive, ela fazia o uso do CBD, que é a cannabis para uso medicinal, e que a cannabis estava ajudando ela. Porém, como ela está grávida agora, ela não está mais fazendo uso da cannabis. Mas e se ela tiver uma crise? Bebê, né? Aí que tá. A minha pergunta é a seguinte: se a Isabel Veloso tiver uma crise, como é que ela trata? Qual é o único remédio que uma grávida pode tomar com dor? Pois é. Pra mim, pelo menos o meu médico me receitou paracetamol. Eu não podia tomar mais nada. Né? E ainda assim tem que evitar, né? Evitar. Só em caso assim, ó, muita dor, caso extremo, sabe? Porque tudo passa pro bebê. Então, teria sido uma irresponsabilidade da Isabel ter engravidado, né? Foi planejado, não ela foi? Ela tem 17 anos. Agora ela tem 19. 19 anos. É muito menina ainda também, né? É muito menina, é uma jovem, a gente precisa levar isso em conta, né? E às vezes... Dá para entender o sentimento de não sei quanto tempo tenho, quero viver. Quero viver tudo. Quero casar, quero ter filhos, tarará, tarará. Porém, você como mãe, você sabendo que você talvez não estará aqui para o seu filho, como é que seria o teu sentimento, Fê? O maior medo que uma mãe tem, uma mãe que é completamente apaixonada pelos seus filhos, qual é, Mônica? De não estar aqui. Exatamente. Para eles, né? Então, eu acho que é algo assim muito complexo, mas que você, quando se ama tanto um filho, né? Tanto que a gente acaba passando pano para muita coisa, né? Uma malcriação. Às vezes, quando você tá grávida, você fala: não, isso eu não vou fazer pro meu filho. Imagina, aquele lanche que ele queria, aquele brinquedo. Não vou dar doce pro meu filho até os 5 anos. De jeito nenhum. A criança olha devagar, olha adocicado pra gente já dar chocolate, pirulito. É assim, né? Tanto que a Virgínia foi criticada muitas das vezes aí nas redes sociais por atender o gosto dos filhos. E você para pensar, como mãe a gente faz isso. Então, assim, na possibilidade, gente, de saber que você pode não estar ali na criação desse filho, eu acho isso muito complicado. Eu acho muito difícil alguém falar: eu vou engravidar, vou ter um bebê, mas pode ser que eu não crie esta criança, esse filho, né? E aí é uma coisa que eu me sinto até culpada de estar falando, assim, de estar pensando que a pessoa está usando câncer para conseguir benefícios. Ou aumentando o nível da doença, o nível da gravidade, para conseguir benefícios com isso. Porque isso é tão sério e é tão triste. Sério, tão triste. E aí, assim, eu prefiro imaginar que a Isabel, na época, ela não tinha noção do que ela estava falando e que ela se enganou. Do que a própria médica vir e desmenti-la. Dizer: gente, o câncer dela não é terminal. Não sou eu que estou falando. Foi a médica dela falou que o câncer dela estagnou e que ela está fazendo um tratamento paliativo desde janeiro. Ponto. Olha, se você me permite, eu acho isso assim... lógico, a gente está falando de uma jovem e tal, que tem aí esse mundo da internet,
Mas, gente, isso é tão sério. Eu acho que as pessoas andam, de certa forma, tão inconsequentes. Porque se ela tem um câncer e ela precisa de tratamento, né? A gente viu, a médica assumiu. E, de repente, você agravar essa doença. Às vezes, para ter as pessoas que você ama perto, mas até mesmo para conseguir se beneficiar disso, é algo que pode, assim, na minha crença, trazer tanta coisa ruim para a tua vida, e de repente aquilo que você poderia levar por anos e tratar, se agravar, eu não sei. Acho que alguém que brinca com algo assim, que eu não sei se é o caso, é muito, eu diria que é doentio. É doentio, é muito sério, e a gente está falando de uma jovem que usa rede social e que não que esse seja o problema, mas ela como influenciadora, a gente sabe do poder de um influenciador, Exatamente. Quantas pessoas ela atinge, então quantas histórias, quantas pessoas doaram valores para ela, para ajudá-la durante esse tratamento, para ajudar. E aí a família também tá nessa, né? Exatamente. Porque o pai tem noção do que a filha tá passando. Então, se a filha vai lá e fala uma asneira nas redes sociais, cara, é função do pai e da mãe ir lá e dizer assim, cara, você tá louca? Minha filha, o que é isso? É errado. Mas aí tá todo mundo na mesma história. E engraçado, né, que a gente tem visto isso cada vez mais, né? Porque eu lembro que não eu trouxe triste, porque daí tempo, quem realmente precisa, Fê, às vezes é desacreditado, porque não tem tantos seguidores. A Isabel é uma menina bonita, né? Então, assim, não tem a pessoa, vamos imaginar outra situação agora, de outra jovem que também descobriu um câncer e que aí sim o câncer é terminal. E que o caso dela é realmente grave, mas aí ela tem 1.000 seguidores só nas redes sociais. E aí as pessoas ficam desacreditadas. Exato. O próprio público, quem quer ajudar, às vezes acaba dizendo assim, poxa, mas aí tem aquela menina lá, mal golpista, né, e tal. Porque não é que ela não tenha, mas é que ela aumentou ali a situação dela, né, porque de terminal para paliativo são duas coisas diferentes. E olha, a internet tem se tornado um campo cada vez pior nesse sentido, porque há pouquíssimo tempo eu também trouxe no Balanço Geral de sábado, a história do pai que usava a filha. Você lembra disso? E aí ele fez uma brincadeira e tentou dizer que era uma brincadeira. É bizarro, essa então, história assim, é bizarra a coisa tá muito doida. E depois, e daí? Se eu uso o dinheiro dela e não importa para que eu uso. Então, é complicado porque acaba, o que você falou, prejudicando pessoas que realmente necessitam, né? Porque aí quem é de boa fé, quem age de boa fé, começa a ficar desconfiado e fala, peraí, eu não quero mais cair nesse golpe. Eu até separei uns vídeos dela. Ô, Leque, uns dias atrás eu tinha separado uns vídeos lá no nosso grupo. Uns vídeos dela do TikTok. Ela falando sobre... Porque daí eu pensei assim, cara, eu acho que daqui a pouco a galera... Sabe quando a gente tenta se enganar? Eu fiquei assim, não, eu acho que a gente entendeu errado. Essa menina deve estar apanhando aí de graça. O pessoal não tá entendendo. Tô sendo injusta, né? Porque me pesa também. Eu tô aqui falando com uma galera na internet. O nosso vídeo sobe e depois milhares de pessoas assistem também. A gente também tem que ter responsabilidade na opinião que a gente vai dar. E depois que terminou um dos programas que a gente fez aqui, eu fiquei pensando, nossa, mas será? E tem vídeos dela falando sobre isso. Falando sobre o câncer dela, falando sobre o tempo de vida que ela tem. Gente, que coisa louca. É inacreditável, assim, a médica parece que quando a gente fala sobre, a gente tá torcendo contra a vida da menina. Falando, não, tinha que ser, não é nada disso. Tipo assim, parece que é quase que uma cobrança, tipo assim, mas e aí, não morreu? Porque, sabe? É ruim a gente comentar sobre isso, porque causa essa sensação ruim até na gente, da gente ficar duvidando, né, de uma palavra tão séria, de um assunto tão sério, de uma menina, mas a gente tem que ver também o outro lado, porque se a médica falou, olha, se o médico não deu esse diagnóstico para ela de câncer terminal, da onde que ela tirou essa história? E por quê? Gente, que coisa maluca. E a médica falou que não é terminal. Falou que não é terminal, que o câncer dela está estagnado, o câncer estagnou e ela está fazendo o tratamento paliativo. E a partir disso, gente, as pessoas podem viver 10, 20, 30 anos com um câncer. Aí é Deus que decide. A pessoa tem o câncer, sabe que tem, vai fazendo os exames sempre, controlando, analisando, fazendo, né, enfim, exames de imagem. Eu não sou médica para falar quais exames que a pessoa tem que fazer, mas ela tem que ir acompanhando para ver se o caso vai evoluir ou não. Mas nunca foi terminal. E será que não pesa em algum momento essa consciência de falar,
sei lá, se eu estou exagerando, se eu estou, não sei, né, se é o caso, se eu coloquei de outra forma na internet, se eu disse que tinha prazo, esse prazo não tem, de algo, não sei, cair depois aí no próprio filho que ela está gerando. E essa criança, vamos lá, essa criança, aí é a minha opinião, é a minha opinião, e tudo bem quem não quiser concordar comigo, até você, se você quiser discordar, fica super à vontade. Para mim é de um egoísmo absurdo, porque ela tá pensando nela. É verdade. Ela não tá pensando numa criança, porque se o câncer, como ela havia dito, fosse terminal, porque era a informação que a gente tinha, seria de uma irresponsabilidade absurda. É verdade. Certo? Com certeza. E aí você tá trazendo um filho para o mundo que você sabe que em algum momento você não vai estar ali, seja 6 meses. E outra, que se você tiver uma crise muito forte, quando a gente está estressado, o bebê sente. Com certeza. Quando você está triste, o bebê sente. Não. Se você tem um câncer e está tendo uma crise de dor, aquela criança vai sentir também. É muito complexo, até porque uma gestação leva 9 meses. E aí ela anunciou para as pessoas que teriam 6 meses só de vida, né? Exato. Olha, tem uma pergunta aqui até no nosso superchat da Dani Costa. E ela diz o seguinte: eu entendo que às vezes os médicos dão um prognóstico e depois que a pessoa reage de outra forma e até se cura. E isso pode acontecer, de fato, né, gente? Um câncer, ele não é uma sentença de morte, né? É um diagnóstico de que você tem uma doença muito séria, muito grave e deve tratar. E aí, olha a pergunta da Dani. Eu entendo que às vezes os médicos dão um prognóstico e depois a pessoa reage de outra forma e até se cura. Mas por que ela não avisou os seguidores? Pergunta importante. Por que ela não avisou os seguidores, então? Tem razão, Dani. Por quê, né? Aconteceu, graças a Deus, eu vou conseguir conviver muito mais tempo, ou quem sabe até lá, né, existe uma luz que se acende aí para uma cura, ou para pelo menos conseguir seguir convivendo com a doença, mas por que não informar os seguidores?